Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, juntos podemos adorar a Deus, louvar o Senhor, poder meditar também na sua palavra. Né? Estamos em nossa live perto das 21 horas, porque muitas igrejas, muitas denominações têm seus cultos hoje, geralmente das 19h30, às 21 horas, as igrejas ainda estão em funcionamento. Não porque estamos aguardando as pessoas chegarem em casa, não é nada disso. A única coisa é que nós não queremos entrar em conflito, não dar a impressão de que entramos em conflito, em confrontos por causa de horário, de uma infinidade de coisas. Porém, já faltam aí 6 minutos, pelo menos nos meus relógios que eu tenho aqui, são 20 horas e 54 minutos, então vamos dar início a essa nossa palestra, né, semanal que nós temos. Quero agradecer a Deus e aos irmãos. Da semana passada, nós tivemos aí, obviamente, que os números não são tão verdadeiros, nós tivemos aí um acesso a cerca de 400 acessos, 396 visualizações, e isto é muito bom, isto é muito bom. Isso nos incentiva a trazermos sempre o melhor. E o tema de hoje, ele parece um tanto quanto dizer pesar, né? Pesar. Os inimigos com máscara de amigo. E, para tanto, eu gostaria de usar como texto base, como texto livro de Neemias, no capítulo 6, e vamos tentar fugir daquela, não é da mesmice, mas daquilo que nós ouvimos praticamente sempre, todos os dias. Tá? Vamos procurar sair um pouco e falar sobre isso, sobre os inimigos disfarçados de amigos. Eu gostaria de fazer uma outra observação também. Eu não gostaria que aquilo que nós falamos nesta noite desperte em você aí uma caça às bruxas, olha para o lado, para a direita, para a esquerda, e enxerga inimigos. Não é nada disso. Não é nada disso. Só mostrar a você, a nós, quer dizer que quando Deus primeiro tem que falar comigo, não adianta eu achar que quando eu vou pregar ou quando eu vou ministrar um estudo, uma palestra, Deus vai falar com você. Então, primeiro ele tem que falar comigo, para que eu entenda a mensagem, para que eu entenda a palavra, para que eu entenda aquilo que Deus quer transmitir para nós, né? Aquilo que Deus quer transmitir para nós. E nós precisamos entender, tá? Chegamos a uma conclusão e muitas vezes não enxergamos determinadas coisas onde não existe, onde não existe, tá bem? Então, inimigos com máscara de amigo, que nós vamos ver aí nos 12, 13, 14 versículos que nós vamos ver e nos policiarmos, nos vigiar quanto às nossas associações, né? Vigiando, tomando cuidado, e sempre nos lembrando que as nossas reações elas não devem ser destinadas ao ser humano. Como disse o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes e potestades do ar. Então, o nosso inimigo ele não é carnal, o nosso inimigo ele é espiritual. Meu irmão não é meu inimigo, meu amigo, meu vizinho, meu companheiro de trabalho não é, meu familiar, o meu parente não é o meu inimigo, mas infelizmente sofre aí a atuação daquele que ele trabalha nos filhos da desobediência. E é aí que está o problema. Então nós vamos sempre olhar, notar, prestar atenção para que nós não nos tornemos aí perseguidores, vingativos, não é nada disso. Também nós temos visto isso, infelizmente, em muitas músicas, né? Incentivando postagens
nas redes sociais sobre inveja. Cuidado, você não deve falar o que você está, porque a inveja houve. Só que serve para criar celeumas, né? Só serve para criar divisões, dissensões, contendas. E a palavra de Deus, ela não tem esta finalidade, pelo contrário, Cristo, ele derruba a barreira da separação e nós nos tornamos um só povo, tanto os judeus quanto bárbaros, diz o apóstolo. Então, vejam bem, nós precisamos sempre tomar cuidado para que estas mensagens aparentemente inofensivas, mas que despertam em pessoas nécias, inscientes, despreparadas, um sentimento de revolta contra o seu semelhante. E a Bíblia não tem esta finalidade, a mensagem, a pregação não tem esta finalidade. Nós temos visto muito isso, né? Muito. Porque a inveja houve, você não deve falar, você não deve. Ora, meu irmão, se Deus quiser que algo aconteça na minha vida, eu posso apregoar isto aos quatro cantos da terra. O apóstolo Paulo ele diz assim, uma grande porta e eficaz se abriu, mas são muitos os opositores, são muitos os inimigos, mas ele não disse que esses inimigos conseguiriam fazer com que essa porta fosse obstruída, essa passagem, esse chamado, esta oportunidade, aquilo que Deus tinha para ele, fosse impedido de alguma maneira, seja por um ser humano ou por um ser espiritual, de qual classe seja. Se Deus determinou para nós, até Jó diz, se ele disse, quem o fará voltar atrás? Deus tem promessa nas nossas vidas. Porém, nós precisamos tomar cuidado com as nossas associações, com as nossas, como nós podemos dizer, com aqueles que nós trazemos para o nosso lado, para a nossa convivência, para estar conosco, porque nem toda palavra, ainda que usada em nome de Jesus Cristo, ou no nome, como nós veremos aqui, ela tem realmente, ou a pessoa que a usa, faz uso da palavra, ou de algum tipo de situação ocorrida dentro da história da eclesiologia, tanto da história bíblica do Novo Testamento, da igreja em si, da eclesia em si, quanto no Antigo Testamento, referente ao povo escolhido, o povo judeu, o hebreu, o judaico, povo que o Senhor separou para si. Então, veja bem, a nossa mensagem nesta noite não é para criar celeumas, mas nós vemos aqui na vida, desculpa, a folha vai ficar então um pouco aí, sendo jogada de um lado para o outro, mas nós vamos precisar dela, dos dois lados dela, para nós falarmos sobre aquilo que nós temos em pensão nesta noite. Então, o tema, o título de Neemias, capítulo 6, na minha versão, Almeida Corrigida Fiel, está assim: os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Veja bem, os inimigos. Porém, você vai ver neste compêndio que estes homens não são desconhecidos, não são pessoas vindas de fora, não são pessoas que não fazem parte do convívio da situação, ou localização geográfica em que Neemias se encontra. Não, são pessoas que estão ali ao seu redor, estão perto deles, estão juntos, às vezes, também muitas vezes estão juntos, porque têm acesso a ele. E nós vemos aí um homem totalmente incomodado com a situação, a ponto de chegar no seu líder e pedir autorização para que ele pudesse ir até a sua terra natal, depois de 70 anos de cativeiro, ele volta agora, ele pede autorização, ele vai até Israel, ele encontra Israel totalmente devastado, Jerusalém totalmente, o templo totalmente destruído, as portas, que isso incomoda o coração deste homem de Deus, a tal ponto de ele pedir autorização para o rei, para que ele tenha liberdade, ele possa se destacar, se locomover até a sua terra natal e
fazer algo por Israel. Logicamente, nós vemos no decorrer da história, tanto Neemias quanto Esdras e os profetas, que são os seus contemporâneos, eles vão se esforçar e eles vão fazer. Porém, quando nós colocamos em nosso coração determinadas algumas decisões que tomamos, obviamente nós teremos obstáculos. Eu tenho falado bastante sobre isso. Nós teremos oposições, obstáculos, nós teremos entreveros, nós teremos uma infinidade de coisas que, infelizmente, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar fazer e ele usará de vários artifícios, né, de várias fórmulas para tentar nos deter. Eu poderia ler todos os versículos, mas vamos lendo o versículo e vamos parando para explicar. Mais ou menos você sabe agora que Neemias chega, ele encontra uma situação, ele para, ele pensa ele vai projetar, ele vai planejar o que ele vai fazer, né, com as pessoas que ele vai trabalhar, quem irá com ele, alguns irão montados a cavalos, outros irão a pé, uns trabalharão numa área, outros trabalharão em outra área. Ele não chega lá de sopetão e depois vamos ver o que nós vamos fazer. Ele vai planejar, ele vai colocar em ordem as suas ideias, como ele vai trabalhar, e agora nós vemos que ele já está com a mão na massa, vamos dizer assim. Neemias já está com a mão na massa. Porém, como eu sempre digo, o inimigo das nossas almas, ele nunca vai estar contente, ele nunca se renderá tão facilmente e nos permitirá fazer com que alguma coisa que Deus coloque em nosso coração, seja uma obra evangelística, missionária, pastoral, seja uma obra de construção, qualquer coisa que você intentar, aparentemente, por menor que seja, o inimigo, obviamente, ele vai tentar, não estou dizendo que ele vai conseguir, mas ele vai tentar te deter, ele vai tentar te parar. Nós vemos isso aqui vamos ler 14 versículos, porém nós vamos conversar aí, versículo por versículo, até o versículo de número 12, tá bem? E nós podemos fazer, como dizemos da outra vez, eu vou ler e vou falar para você, guarde esta palavra. E você separa mentalmente, ou escreve no papel, sei lá, faça a sua anotação como você tem costume. Então, o versículo de número 1, na minha versão, está escrito assim, né? Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas. Então, você estaria aí ouvindo os meus inimigos, ou os nossos inimigos. Versículo 2. Sambalat e Gesem enviaram a dizer, vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono, porém, intentavam fazer-me mal. Então, anote aí, intentavam fazer-me mal. Versículo 3, e enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer para que se... Por que, ponto e vírgula? Desculpa. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então, aí, cessar. Por que eu cessaria? Versículo 4, e da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi, 4 vezes no versículo 4. Mas no versículo 5 está, então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Ouvemos. A 4ª vez, anote aí, 4ª vez e 5ª vez. Uma sequência no versículo de número 5. No 6 está, na qual estava escrito, entre as gentes ou entre os gentios, dependendo da versão que você estiver usando, se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis deles, segundo estas palavras. Então, no 6,
entre os gentios se ouviu, guarde isso, se ouviu, né? O versículo 7, e que puseste profetas para que pregarem, ou para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntos. Anote aí, o rei ouvirá. Veja que lá se ouve entre os gentios, e neste versículo o rei vai ouvir também. Vamos mais adiante. Versículo 8. Porém, eu enviei-lhe a dizer, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Do teu coração, o inventas. 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e se não efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Esse versículo 9, nós vamos nos deter, porque nós vamos entender por que o meu inimigo ele usa uma máscara de amigo. Né? O principal centro aqui desse estudo está no versículo 9. Também no versículo 9 ele diz, porque eles procuravam atemorizar, nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra. Então, anote aí, atemorizar e suas mãos largarão a obra, que está no versículo de número 9. No versículo 10 está, e entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mehetabel, que estava encerrado, quer dizer, estava preso, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Interessante o versículo 10 também. Vamos à casa de Deus. Olha que coisa bonita. Vamos à casa de Deus. O inimigo, com a máscara de amigo, convida Neemias para entrar no templo. Nós vamos ver por que isto aqui ele é perigoso, porque há perigo, porque não há verdade, porque não há sinceridade. No versículo 10, 11, porém eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Então coloque aí, né? Um homem como eu fugiria, então eu coloquei aqui, eu fugiria, e depois 3 pontos, eu viveria. Vamos entender também isso. O versículo 10. O versículo 10. Versículo 11, porém eu disse, já acabei de ler, versículo 12, e conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Subornaram quem? Subornaram o profeta. E ele entendeu que esta profecia não era em seu favor, não era em seu benefício, era contra ele. Por quê que esta profecia contra ele? Versículo 13, por isso subornaram para me atemorizar de novo, e para que eu assim fizesse e pecasse. Veja bem, lá eles intentam fazer com que ele largue a obra, no versículo aqui no 9, largue a obra e cesse a obra. Aqui no versículo de número 12, ele diz o quê? Eles tentam fazer com que eu peque, com que eu falhe, que eu falhe. Por quê? Porque falhando, eles vão ter um motivo, eles vão ter uma causa, eles terão uma razão para me difamar, para fazer com que os judeus revoltosos se revoltassem, ou se voltassem, ou se virassem contra o seu líder, aqui no caso, Neemias. Por isso subornaram, versículo 13, para me atemorizar, para me assustar. Eu vou me assustar e vou fazer alguma coisa errada, e eles vão me difamar, vão me infamar, vão me vituperar. Eles vão falar mal de mim. 13, né? 14, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Veja bem, nós lemos bastante esta palavra atemorizar, assustar. Vejam bem,
muitas vezes, meus queridos irmãos, a forma que o inimigo ele encontra, ele tenta, vai tentar usar contra nós, é o temor, é nos assustar, é usar determinadas coisas. E para isso, muitas vezes, ele vai se camuflar, né? Ele vai se fantasiar, ele vai se mascarar, ele vai se disfarçar de amigo. Quantas vezes nós vemos isso? Quantas vezes nós vemos isso? E nós vimos isso no decorrer. Veja que muitas palavras que Sanballat, Gesem e Tobias usam não são palavras ofensivas, não são palavras... Algumas são até palavras boas, interessantes, que para o crente, vamos dizer assim, se Neemias está é um homem desavisado, é um homem inexperiente, é um homem insciente, é um homem que não tem determinadas características de maturidade, ele cairia facilmente em alguns convites que eles fazem a ele. Porém, nós vamos ver que, apesar de tudo, de todas as qualidades, nós vemos que Neemias era copeiro do rei, e era um homem de uma posição importantíssima, ele não olha para a sua posição, ele não olha para o destaque que ele tem no reino, pelo contrário, o seu coração se volta, ainda que eu vi hoje um livro numa propaganda, né, numa das redes sociais, um livro que o tema é "E isto lhe custará tudo". E agora eu me lembro do tema da capa do livro, estou lembrando, e isso custou muito a Neemias, não somente a ele, mas a todos os judeus que agora vão para Israel, voltam, né, se deslocam para Israel, para Jerusalém, para essa reforma. Muitos deles deixaram muitas coisas para trás. No caso aqui, Neemias, que é o que está em destaque, ele larga a sua posição, ele era um homem conceituado, a tal ponto de o rei olhar para ele e ver, notar no semblante de Neemias, que Neemias não está contente, que Neemias não está feliz, e incomoda o rei, a ponto do rei interpelar a Neemias e dizer: o que é que está te incomodando? O que é que está te incomodando? Veja bem, muitas vezes o nosso semblante demonstra, nos entrega se realmente nós temos algum tipo de consideração pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, pela palavra de Deus. Veja que Neemias, o semblante de Neemias muda a tal ponto do rei dizer para ele: o que é que você tem? E ele vai expor a sua dor, ele vai conversar com o rei a sua necessidade. Ele diz: a terra dos meus pais, dos meus antepassados, está destruída, está completamente, isso está me incomodando. Se o senhor pudesse me liberar e tal, para que eu fosse trabalhar. E isso comove o rei também, comove a tal ponto dele dar carta para que eles pudessem se deslocar até lá. Vejam bem, ele consegue, a situação toca no coração do homem de Deus, a exposição da sua necessidade toca no coração do soberano, e agora ele tem a oportunidade. Mas veja bem, nem todo mundo que foi para lá foi com a intenção de ajudar. Desses três, nós destacamos no final da nossa leitura, nós vamos ver que ele vai citar o nome de uma profetisa e dos demais profetas que trabalharam em favor, ou conjuntamente, com Sanballat, com Tobias e com Gesem, o arábio, ele vai citar. Não eram somente esses três, haviam mais alguns que entraram neste conluio, nesta investida contra o soerguimento, a restauração da Cidade Santa, do Estado amado e de tudo aquilo que Neemias agora intenta em seu coração. Mas eu gostaria de destacar aqui, para nós não tomarmos muito tempo, né? A primeiro versículo de número 1, eu pedi para você destacar uma coisa aí, né? E Neemias ele começa relatando assim: e ouvindo os nossos inimigos. Então, a primeira coisa que nós vemos, quando alguém está mascarado, uma coisa que nós precisamos nos preocupar é que estão nos observando. Nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo... existe dentro das conspirações, existem os olheiros,
os observadores, e nós estamos sendo constantemente observados. Assim como nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas, esses já não são os que olham para nós, mas os que estão relatados no capítulo 11 de Hebreus, né, que o escritor aos Hebreus diz, lá da grande nuvem de testemunhas, são todos aqueles os heróis da fé. Nós temos também uma nuvem de testemunhas que nos observam, que estão nos olhando, que estão, vamos dizer assim, acompanhando os nossos passos, estão tentando, por enquanto é que eles estão tentando entender até onde Neemias queria chegar, até onde Esdras, o escriba, Ageu, os contemporâneos aqui, agora, esses três, mais os que estão com eles agora, primeiro, Neemias começa assim, eles estavam ouvindo, quer dizer, eles estavam observando, eles estavam recebendo informações daquilo que eles estavam fazendo. Então, a primeira coisa que nós vemos que quando o nosso inimigo está disfarçado ou mascarado de amigo, é que ele está nos observando. Nós precisamos sempre estar atentos a isso. Estão nos observando. E nós vamos ver mais à frente por que nós precisamos sempre estar nos policiando, nos cuidando, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigiando determinadas coisas. Por quê? Primeiro, o nosso inimigo, eu ia usar um termo, mas não vou, fantasiado de amigo, mascarado de amigo, está nos observando. Veja bem, ele pode estar de longe, ele pode estar de perto, ele pode estar muito distante, mas as observações ele está fazendo. Primeira coisa que Neemias diz, ele fala assim, no versículo de número 1, e ouvindo os nossos inimigos. Então vejam bem, eles estavam atentos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque, aparentemente, nos maiores momentos de calmaria, nós temos a tendência de baixar a guarda. Porém, o nosso inimigo ele não baixa suas guardas, ele não para com suas investidas, ele não para de nos observar, ele não deixa de, eu usei um termo aqui, tocar, mas não vou, ele não deixa de estar ali próximo, observando, vendo, e depois, por quê? Qual é a tendência dessa observação? No versículo de número 2, ele vai dizer assim, além de tudo, ele coloca assim, pois eles intentavam fazer mal, mas eles chamam Neemias. Porque quando eles ouvem que Neemias está prosperando, eles mandam um convite calmo. Agora esse convite, por enquanto, é calmo. Eles dizem, olha, vem aqui, vamos conversar. Eles sabiam que o muro estava edificado, já não havia rupturas, brechas, porém as portas não haviam sido postas, mas caminhava para isso. Veja, o progresso caminhava para isso. Qual seria o progresso? Por as portas dos batentes que haviam sido queimados. Então, isso já despertou o quê? Eles ouviram isso, já despertou o alerta. Diz, olha, estão indo muito para frente. Vamos chegar lá perto. Então, vamos lá. E ele convida, no versículo 2, ele diz, vem e vamos congregar juntamente nas aldeias do Vale de Ono. Mas Neemias, sabiamente, maturamente, o que ele diz? Ele diz assim, porém tentavam fazer-me mal. Eles planejavam, eles começaram o planejamento. Eles já tinham planejado, agora eles começam a pôr, já haviam calculado todos os riscos, a intenção deles era que a obra, o que eles estavam fazendo não fosse para frente, então eles calcularam, eles planejaram e agora eles vão confabular e agora vamos começar a colocar em prática. A primeira coisa que eles fazem um convite amigável. Vamos congregar ali pelo Vale de Ono e a gente vai conversar. Mas Neemias disse, olha, veja bem, eles querem me fazer mal. Eles querem me fazer mal. Por quê? Porque, veja bem, apesar do trabalho haver alguns, talvez muitos trabalhadores, mas o comando, vamos dizer assim, a voz de comando estava com Neemias. Neemias era a voz de comando, Neemias era o administrador, Neemias era aquele... E, obviamente, que o primeiro, eu sempre digo isso, o primeiro ataque vai na cabeça, aquele que está à frente.
é aquele que tem a voz de comando. Por quê? Você derrubou a voz de comando, você derrubou o líder, ou os demais, obviamente, ou vão fugir, ou raramente se levanta, né, um líder para tomar a posição daquele que caiu, daquele que foi ferido, que foi tirado da batalha. Raramente, geralmente eles vão conclamar uma batida em retirada, para que se lá depois se levante um outro líder, conversem, confabulem. Mas aqui, Neemias, ele diz, olha, eles me chamam amigavelmente, porém eles querem me fazer mal. Eles planejam me fazer mal, eles confabulam entre si, eles estão armando contra a minha vida. Então, Neemias, ele já está aqui já de sobreaviso. Veja bem, no versículo 3, o convite já é mais... Agora ele responde ao convite. Veja, é o versículo mais pregado que nós temos em Neemias, capítulo 3, capítulo 6 é o versículo 3. Né? E enviei eles mensageiros a dizer, eles estão fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Se ele vai descer é porque ele está em cima, está acima, então ele vai descer. Seja, sei lá, do andame, ou lugar alto, ou o vale já fala de lugar baixo, de lugares baixos, né? Os vales e os montes. Então, o vale sempre vai falar de lugar baixo, de lugar difícil, de lugar mais complicado. É aquela situação das coisas que nós vemos na Bíblia. E o interessante eu pedir para vocês separarem, porque, veja o entendimento de Neemias, veja o entendimento. Eles querem me fazer mal, mas não somente a mim. A resposta dele, ele entende que, ou fazendo mal a mim, eles vão fazer mal também ao quê? Aquilo que nós estamos fazendo. Ele disse, por que eu vou descer, eu vou cessar, enquanto desço para ter convosco, enquanto desço, por que cessaria enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então, cessar aqui não é somente parar, mas eu gostaria de falar de desistir, de desistir. Existem pessoas que estão recebendo convites, eu li há muitos anos atrás, uma crônica que dizia assim, pescadores sem peixes. É uma pergunta longa, né? Mas apareceu uma pessoa lá, então ele foi e pegou um peixe. Pegou um grande peixe. Mas os outros pescadores agora não estavam interessados. E quando ele vira uma celebridade. É mais ou menos assim. Então ele pega esse grande peixe, ele vira uma celebridade, e ao invés de continuar pescando, agora ele vai dar palestra, vai isso, aquilo outro. E ele até ele chegar num ponto em que ele vai sentir falta daquilo que ele estava fazendo, que era o quê? Pescar. Por isso o termo pescadores sem peixe. Então ele vai chegar lá na frente e ele vai sentir falta. Por quê? Ele se envolveu, ele foi envolvido com convites, com uma série de coisas que tiraram ele daquilo que ele deveria fazer, que era pescar. Então aqui Neemias diz, por que é que eu vou cessar enquanto eu desço para confabular com você? É um convite. E muitas vezes, meus queridos irmãos, nós recebemos convites, chamamentos, que não tem nada a ver, a única intenção é nos deter, fazer-nos parar, fazer-nos cessar aquilo, desistir daquilo que nós estamos fazendo. Quantas pessoas têm chamado lindo, lindo, Deus o chamou para coisas grandiosas na sua obra, seja na casa, seja fora da casa de Deus, seja interno, seja externo, seja qualquer que seja o chamado. Mas o que acontece? Começa a ser envolvido por convites, por chamamentos, e aquilo, infelizmente, vai ser um empecilho. Parece até uma coisa boa, mas vira um pescador sem peixe, que ao invés de estar pescando, está ensinando técnica de pesca, está ensinando isso, aquilo, aparentemente é uma coisa boa. Mas nem todos os que a gente vai, eu, você,